Jesus, amém, igreja? Graças a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1 mesmo, tá? Quem achou, diga amém. É um texto conhecido. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. E assim atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro, um homem, possuído por um espírito imundo. Este homem vivia no meio dos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitos já haviam acorrentado seus pés e as suas mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estilhaçavam, algemas e corrente. Ninguém tinha força para detê-lo, e de dia e de noite, sem repouso, perambulava por entre os sepulcros, pelas colinas, gritando e se cortando com lascas de rocha. Ao avistar Jesus, isso, está melhorando. Isso. Não vou ter que esforçar aqui um cadinho aqui. Obrigado. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou aos seus pés. E clamou aos berros: que queres de mim, filho, Jesus, filho do Deus Altíssimo? E suplicou por Deus para que não atormentasse. Pois Jesus já lhe havia ordenado: sai desse homem, espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o seu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muito. E imploraram insistentemente para que Jesus não os mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, numa colina vizinha, uma grande manada de porcos estava pastando. E foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos aos porcos para que entremos nele. E Jesus lhe deu permissão, e os espíritos imundos os deixaram o homem e entraram nos porcos. E a manada, com cerca de 2.000 porcos, se atirou-se ao precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogaram. Vamos lá para o versículo 15. E chegando próximo de Jesus, observavam ali um homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram assustados. Amém? Pode tomar seu assento? A leitura foi extensa porque, apesar de estarmos aqui em uma comunidade que a grande maioria é crente, nem todos conhecem ou não lembram desse fato ocorrido. O fato é que esse milagre é um milagre de caráter evangelístico, porque Jesus, ele quando quer abençoar um lugar, abençoar pessoas, ele vai em busca de um perdido, ele vai em busca e envia o Espírito Santo para convencer do juízo, da justiça e do pecado,
levanta a pessoa e envia. Amém? Um dia nós somos levantados e nós estamos sendo enviados nessa comissão para pregar o evangelho do Senhor. Não importa aonde esteja uma pessoa, se ela tem um propósito de Deus, se Deus tem um propósito na vida dela, Deus vai de encontro à vida dessa pessoa, aonde ela possa estar. O buraco qual escondido que ela esteja, Deus vai lá, encontra essa pessoa, limpa, purifica essa pessoa, levanta e envia. Porque o nosso Deus é o Deus dos Salmos 104, versículo 4, que Ele faz dos seus anjos mensageiros e dos seus ministros, dos seus servos, labaredas de fogo. Amém? Os labaredas de fogo estão aqui nessa noite? Esse milagre, amados irmãos, ele teve um contratempo anteriormente. Quando Jesus ele começa a navegar com o barco dos seus discípulos a caminho de Decápolis. Deca, 10. Polis, cidade. 10 cidades. Zitópolis, Dion, Carfana, Rafana, Damasco, Gesara, outro Gadara, 10 cidades que faziam parte de um domínio. E Jesus ele vai justamente nessa cidade, Gadara. Não se sabe ao certo a origem do ex-endemoniado. O fato é que Jesus vai em encontro a este lugar para buscar apenas uma pessoa. Nota-se que Deus ele nos ama de tal maneira que Ele vai em busca de uma pessoa apenas. Ele vai lá aonde essa pessoa está. Ele não mede esforços. Amém? Jesus ele vai lá em Samaria para buscar uma mulher, a mulher samaritana, e prega para ela. Amém? Quem crê nesse grande amor do Senhor nessa noite, diga glória a Deus. Esse milagre não custa nada para Jesus. Não custa nada para Jesus. No entanto, esse milagre trouxe prejuízos administrativos, financeiros àquele lugar. Nota-se que aquele lugar era para se exultar de alegria, era para se explanar de felicidade, porque ali estava um homem possesso de demônios por muito tempo e agora esse homem se tornara liberto. O que era para trazer alegria, trouxe revolta àquelas pessoas, de maneira que eles desejaram, expulsaram Jesus daquele lugar. Quando eu pego para olhar, que a Bíblia vai dizer que há cerca de 2.000 porcos que se precipitaram e se afogaram. Não era comum o cultivo ou a criação de porcos pelos judeus. Quando eu olho para esse prejuízo, contabilizando, eu gosto de fazer conta, um porquinho novinho era vendido naquela época por 1 denário a 3 denários. Um porco numa fase adulta era vendido de 3 a 7 denários. Eu não sei quantos ali eram pequenos ou grandes. Matematizando, porque 1 denário era o preço de um dia de serviço. Matematizando para os dias de hoje, fazendo a conta bem rápida, o prejuízo atualizado, calculado, para aquele momento, para aquela época, R$14.000. R$14.000 para os porqueiros daquela época, prejuízo para os açougues daquela época, prejuízo para os consumidores daquela época. Então, aquele milagre que era para trazer uma alegria, alguém foi salvo, alguém foi liberto, aquele que era tido como na sociedade uma aberração, porque aquele homem era extremamente perigoso. Ninguém gostaria de estar perto. Um homem que rebentava correntes, um homem que era extremamente perigoso, um homem que se cortava e batia a sua própria cabeça nas pedras. Ninguém queria estar perto. Ninguém queria morar numa cidade, mas morava, obviamente, mas ninguém queria ter como um cidadão da sua própria cidade, um cidadão como esse. Quem me entende nessa noite, diga glória a Deus. Então esse homem era indesejável, mas porém, ele foi liberto, mas aquela libertação não trouxe alegria. Eu não sei se você já notou, mas às vezes, na nossa conversão, em vez de trazer alegria na nossa casa, trouxe tristeza. Você virou crente,
Você vai ter que ir na igreja agora? Agora você é diferente? Agora você ouve pastor? Não é assim? Sim ou não, irmãos? Amém. Os irmãos estão meio quietinhos aí. Não se assusta, não. Então, o que era para trazer alegria para aquele lugar, trouxe tristeza. Agora, vamos ver o que o demônio fez na vida daquele homem? E talvez há muitas famílias sendo destruídas por causa disso. Primeira coisa delas. O que o demônio fez na vida daquela pessoa? Ele tirou aquele homem do convívio da sua família. A primeira coisa que o demônio fez, porque a família não soube lidar. Brechas são abertas. Estou falando do mundo espiritual. Preste bastante atenção neste momento, porque eu estou falando do mundo espiritual, da batalha espiritual, da guerra espiritual, das brechas espirituais, das legalidades espirituais. Aquele homem foi arrancado do seio familiar, por quê? Por muitas conjunturas. O desequilíbrio familiar, prostituição, adultério. Eu não sei o que levou ele a sair daquela casa. Eu sei que o inimigo achou uma brecha para tirar ele dali. É um vício. Vamos trazer para os dias de hoje. É a droga, é o álcool, é a desconjuntura, é o desequilíbrio e a falta de harmonia entre pai e mãe, de filho e filha. É aquilo que Jesus ele falou, que nos últimos dias, né, os filhos iam virar contra o pai contra a mãe, e assim por diante. O inimigo achou e conseguiu uma brecha no meio daquela família, ao ponto de separar e tornar aquele homem para colocar para o lado de fora da casa. Quem está me entendendo o raciocínio aí, diga glória a Deus. Aquele homem, a primeira coisa que o inimigo fez, arrancou ele do meio familiar. Arrancou. É no meio familiar é que a gente tem apoio. É no meio familiar que nós somos sangue do nosso sangue e damos apoio. Mas o diabo, o que ele fez? Ele arrancou do meio familiar. Ele separou, ele afastou, de maneira que a família não soube lidar com aqueles problemas. Ele não soube lidar com aquela situação toda. E o diabo achou brecha e colocou aquele homem para longe, para fora da sua casa. A segunda coisa que o diabo fez na vida daquele homem, tirou a sua humanidade. Que coisa terrível. Preso. Aquele homem preso nos seus grilhões, ele tinha uma força sobre-humana. Agora, ele não era mais um humano normal. Ele era um humano agora possuído. Ele era agora um endemoniado. Ele era agora uma pessoa que carregava demônios. E não apenas um ou dois ou três, mas uma legião. Uma legião, para se considerar legião no governo romano, numa guarda pretoriana, era para se considerar de 4.200 a 6.400. Então, nota-se, olha o tamanho, o volume. Vamos passar uma régua e ficar com 6.000, para não ser tão pesado assim. Então, dentro daquele corpo daquele homem era possuído por uma força sobre-humana, uma força espiritual, não divina, mas uma força maligna, a qual acorrentava ele. Ele não era mais humano, mas agora era possuído por demônios, 6.000 demônios. De maneira que agora, a terceira coisa que o diabo fez na vida dele, arrancou a sanidade emocional, psíquico e emocional dele. Ele não respondia mais por si. Ele andava de colinas em colinas, descia e subia morros, se cortava, batia a sua cabeça. O homem não descansava. E para piorar, ele não andava vestido. Imagina-se o que aquele homem comia e aquele homem bebia. Você consegue imaginar isso aqui agora? Nós não conseguimos imaginar, não. Porque na nossa casa tem a comidinha quentinha, tem uma roupa limpinha. Mas aquele homem não tinha convívio social, ele não tinha convívio familiar. Ele morava, irmãos, nos sepulcros, ele morava no cemitério. Quando eu comecei a montar essa mensagem, eu pensei, meu Deus, lugar de cemitério é lugar da gente ir uma, duas vezes no ano, e pronto, acabou, e vai lá, né, e chora com quem chora, e pronto, acabou. Mas aquele homem não apenas ia lá, mas ele morava lá.
Meus amados irmãos, vocês conseguem ter noção da dimensão da vida social daquele homem? E eu fico me perguntando, o que aquele homem comia e bebia? Pode ser pesado aqui agora? Eu acredito que ele comia tudo de coisa podre que ele via pelo chão. Eu acredito que ele bebia tudo aquilo que ele achava pelo chão. Não ele, mas o demônio forçava ele. Eu quero abrir um parênteses. Há muitas pessoas que são forçadas, que se tornaram verdadeiras marionetes na mão do inimigo, de tal maneira que os seus impulsos e os seus instintos não são próprios, mas são de demônios. Demônios que falam da boca, demônios que sopram no pensamento, os demônios fazem isso. Por que ele faz isso, pastor? Porque ele achou brecha, ele achou legalidade. Pois é, aí está a razão pela qual você tenta se desvencilhar do pecado, mas o pecado não sai de você. Há uma brecha, há um portal, há uma porta larga que talvez você abriu e o inimigo está ali fazendo de pessoas, de seres humanos que foram criados à imagem e semelhança do Deus Altíssimo. O inimigo consegue fazer dessas pessoas marionetes. Quem me entende nessa noite, diga glória a Deus. Eu fico me perguntando e pensando, e a resposta é óbvia, é simples. Será que nos dias de hoje também não existem muitos gadarenos aí fora? Será que não existe? E aí quando eu passo nesses lugares, nas ruas, eu vejo, meu Deus, não foi para isso que o Senhor criou este homem, não foi para isso que o Senhor criou essa mulher, não foi para isso. Mas a gente tende a apontar para os andarilhos que estão aí fora, mas existem também muitos gadarenos bem vestidos e arrumados, que ganham muito dinheiro, mas que não controla as suas emoções, que não controla os seus estímulos. Aquele gadareno, ele morava nos sepulcros, e você talvez vai falar, pastor, eu nem moro perto de cemitério, eu nem gosto de ir em cemitério. Tudo bem, talvez o seu corpo repousa nos lugares mais nobres dessa cidade, o seu corpo, mas aonde mora a sua alma? Aonde repousa a sua alma? Aonde repousa a sua alma quando você vai dormir? Em labirintos de dúvidas e de incertezas? Aonde mora a sua alma? Aonde mora e repousa? Aonde, se é que tem repouso a sua alma, será que a sua alma está cotidianamente repousando? Ou será que dia e noite a sua alma não descansa? O fato é que nem tudo, o fato é que eu não quero pregar um evangelho fatalístico, eu não quero aqui, mas eu quero dizer que nessa noite, se você se permitir, Jesus ele vai embarcar no lago do seu coração nessa noite. Como aconteceu com aquele gadareno, Jesus chegou no lago na hora certa. Uns falam lago, outros falam mar, e tudo está certo, porque um é mar de Tiberíades, o lago de Tiberíades. Cada um fala uma coisa, mas o fato é que Jesus está aqui nessa noite e Ele quer ancorar no teu coração nessa noite. E Ele quer repreender tudo aquilo que precisa ser repreendido, julgado por fora, tudo que precisa ser julgado, porque Jesus ele faz milagres. Quem crê nessa noite, diga glória a Deus. Jesus está aqui nessa noite, Ele quer mudar o seu ser, Ele quer mudar a sua vida. E de fato, o que Ele fez na vida agora? Agora vamos falar o que é bom, né, pastor André? Vamos falar o que é bom. O que Jesus fez na vida daquele gadareno? Aquele gadareno andando para um lado, para o outro. Mas quando Jesus ele pisa em Gadara, aquele demônio reconhece. Não foi Pedro que pisou ali, não foi João que pisou ali, não foi André que pisou ali naquele solo gadareno, na região de Decápolis, mas foi o Emanuel. O Emanuel que pisou naquele lugar. Não foi um grande feito o homem pisar na lua, mas foi o Deus encarnado pisar nessa terra. Não foi o fato do homem sair desse planeta, mas o Deus encarnado chegar nesse planeta e ancorar poderosamente na nossa vida e dizer que a última palavra pertence a Ele e a última notícia continua viva. Ele ressuscitou e Ele está aqui nessa noite para mudar a sua vida, mudar a tua sorte. Meu amado irmão, quando Jesus ele pisa em Gadara, o demônio vai ao encontro dele. Amém? Vamos lá no texto? Ao avistar Jesus, verso de 5, ao avistar Jesus ainda de longe, corre e se atira aos pés dele. O demônio, irmão, o demônio tem que reconhecer. O demônio tem que ver, peraí, não é um homem comum. Não é Pedro, não é Paulo, não é Lucas, não.
É o próprio Jesus, o Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, não é eu e você, mas é a unção de Deus que repousa sobre você. Aonde você pisar, a presença de Deus está também. Aonde você colocar os seus olhos, a presença de Deus vai. Aonde você enviar uma palavra, Deus confirmará e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E o que Jesus ele faz na vida daquele homem? Jesus ele liberta aquele homem. Porque João vai dizer para nós, 1 João, capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim que o diabo ele peca desde o princípio, mas para isso Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aonde está uma obra do diabo e Deus tem um propósito lá, Deus ele vai lá e quebra o laço, corta, lança, joga os carros no fogo. Mas pastor, é legião, mas Deus não tem conta com legião. Deus ele vai lá e desbarata toda a força oculta, toda a força das trevas. Ah, pastor, mas a mandinga que fizeram foi muito forte, mas mais forte é o Senhor dos Exércitos. Jesus, a primeira coisa que faz, ele liberta aquele homem. E a libertação é cabal, é total. Porque João capítulo 8 vai dizer para nós que se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é livre nessa noite para adorar o Senhor? Quem é livre nessa noite para glorificar o Senhor? Quem é livre nessa noite e glorifica o nome do Senhor? Agora, o que me chama a atenção nesse milagre? O que me chama a atenção nesse milagre? E o que Jesus ele fez na vida desse homem? Vamos lá e só vamos meditar no verso 15. Quando agora os demônios saíram daquele homem, quando a manada se precipitou para o meio do mar, aquele homem agora ele está mudado, transformado. E a primeira coisa que Jesus faz, ele liberta aquele homem, e a libertação traz consigo o quê? Vamos lá para o verso. Ele está sentado. Vamos lá? Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali um homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado. Assentado. É pela primeira vez, presbíteros, que aquele homem está livre agora daquele peso espiritual. É pela primeira vez que aquele homem está sentado, repousando. Vocês estão entendendo aqui nessa noite? É pela primeira vez que aquela comunidade de Gadara, de Decápolis, eles veem aquele homem sentado. Porque aquele homem, dia após noite, andava perambulando. É pela primeira vez que aquele homem cansado está longe do seu tumor espiritual. É pela primeira vez que agora se cumpre aquilo que Jesus ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Talvez você que essa noite está com a sua alma numa maratona, mas Deus quer fazer você se assentar, descansar. Talvez o volume da sua vida tenha sido uma maratona, mas pela primeira vez aquele homem está ali sentado, presbítero Antônio. Pela primeira vez as pessoas olham que agora ele não está se cortando mais. Pela primeira vez eles veem que aquele homem não está chocando uma pedra na sua cabeça. Pela primeira vez ele vê aquele homem num estado agora de descanso e repouso. Deus tem descanso para a sua alma nessa noite, meu irmão. Deus tem descanso para o seu corpo nessa noite, em nome de Jesus. Deus tem descanso para os aflitos aqui nessa noite. Deus tem descansos para aqueles que se encontram de sobremodos perturbados, afligidos, flagelados. Deus tem descanso para você nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Segunda coisa que eu percebo agora, no mesmo verso 15, que aquele homem agora, ele está vestido. Para você não é nada, porque você está vestido aqui nessa noite. Mas pela primeira vez as pessoas agora observam, olha, está até diferente. Esse homem agora está vestido. Esse homem agora está de sobremodo com dignidade. Esse homem agora está diferente, ele está digno porque ele está vestido. É muito fácil nós talvez não entendermos e nem darmos glória, nem muita importância,
Porque dentro da nossa casa tem veste, nós vamos chegar em casa, trocar de roupa, colocar pijama ou não colocar pijama, colocar uma roupa comum ou não, mas aquele homem não tinha roupas, mas Deus dá vestes ele agora. Mas eu não entendi, pastor, o que o Senhor quer dizer para mim? Deus tem vestes novas para você, meu amado irmão. Deus tem mais do que vestes novas para você. Ele quer vestir você com armaduras de Deus, meu amado irmão. Mais do que isso, Ele quer derramar aquilo que Ele fala em Isaías 61 para nós, que o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para pregar as boas novas. E Ele vai continuar dizendo que Ele tem veste de louvor para a nossa alma, meu irmão. Veste de louvor, coroa em vez de cinzas. Olha, o tempo do luto passou, o tempo da tristeza passou. Deus quer vestir você com veste nova, veste de alegria. Você está entendendo isso aqui nessa noite? Chega de viver esse fatalismo, chega de viver esse luto, o luto acabou. O Senhor tem boas novas para você, o Senhor quer vestir você com vestes novas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E agora, para terminar, no mesmo verso 15. Sentado, encontrou ele sentado, encontrou ele vestido, e agora, pela primeira vez, em perfeito juízo. Amém? Pela primeira vez, pessoas podiam olhar no olho dele. Não era aquele olho atravessado, não era aquelas mãos retorcida, não era agora um corpo retorcido, babando pelo chão, mas agora podiam olhar nos olhos dele. Talvez anteriormente nem sabia a cor da pupila dos olhos daquele homem, mas agora poderia perceber, agora aquele homem poderia olhar, agora aquele olhar diferente, agora aquele olhar era um olhar humano, era um olhar divino, era um olhar de um semelhante, de um filho de Deus, era um olhar totalmente diferente, não era mais aquela mente rebelde, não era mais agora, mas ele estava em perfeito juízo. Ah, meu amado irmão, olha que coisa maravilhosa perceber. Ele estava agora em suas faculdades mentais, psicológicas, sociais, restituídas. Era um homem. Talvez você está aqui nessa noite e precisa que o seu esposo se torne novamente em juízo perfeito. Talvez você está aqui nessa noite precisando que a sua esposa retorne àquele juízo perfeito. Talvez você está aqui nessa noite precisando de ver aquele seu filho novamente, aquele que você olhava nos olhos e falava, esse é meu filho. Talvez você está aqui nessa noite orando e desejando para que alguém se torne novamente aquele ser que era como antes. Porque, como eu disse, é normal. E se continua até os dias de hoje, nós vemos gadarenos aí fora, pessoas possessas, pessoas que foram de sobremodo transtornadas pelo inimigo das nossas almas. É possível que você, até hoje, se passou os anos, e talvez não se reconheça. A gente prega muito para os outros, né? É o filho, né? É o marido, e talvez você olha no espelho e não se reconheça. Sim ou não? É possível que você olhe dentro do espelho e você fala assim, quem que eu me tornei? O que eu me tornei da minha alma, da minha vida? Quem sou eu? Mas agora, aquele homem, ele voltou a ser quem era. Mas agora, um missionário de Deus. Um evangelista de Deus, transformado por Deus, ungido por Deus. O que é ungido, pastor? É enviado. Deus enviou ele. E agora, pelo testemunho dele, pela vida dele transformada, ele pregou aquele lugar, em nome de Jesus. Aquele homem foi transformado. Aquele homem, Deus colocou juízo na sua cabeça, Deus repreendeu da sua cabeça o espírito rebelde, que nessa noite Deus possa repreender o espírito rebelde e transformar você ao ponto que você, a sua família, alguém que precisa ser transformado, para que as mentes rebeldes sejam transformadas e o nome do Senhor seja glorificado. Deus, Ele faz. Deus, Ele muda.
Deus, ele transforma? Transforma. Por quê, pastor? Porque ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem crê nesse Deus maravilhoso? Quem crê nesse Deus que transforma? Quem crê nesse Deus que a última palavra continua sendo dele? A última palavra continua sendo dele. Talvez você não olhe e vê nada, não dou nada para ele, mas Deus dá tudo para ele. Deus resgata ele e transforma ele, porque Deus é um Deus que não coisifica as coisas. Talvez você não entendeu. Aqueles pessoal daquele de Gadara era um pessoal que estava preocupado com coisas, com bens, com patrimônios. Mas Deus não está preocupado com bens e patrimônios. Deus está preocupado com almas, com vidas. Porque para muitos o que vale é bens, pertences, mas para Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus não mediu esforço para ir lá em Gadara, para buscar um homem. Um homem. Deus não mudou, não olhou para os paradigmas, para os preconceitos daquela época, para resgatar uma mulher pecadora, samaritana. E Deus não vai medir esforços de forma nenhuma. E Ele não vai perder você de vista. Por isso Ele trouxe você nessa noite aqui. Por isso Ele trouxe você aqui nessa noite para te dizer que tem jeito ainda. Por isso Ele trouxe você aqui nessa noite para dizer que a última palavra é dEle. E que se Ele quiser, e se você quiser, e se você der crédito, Ele vai lá onde que precisa ir. Ele vai lá numa boca de fumo agora. Ele vai lá agora no hospital. Ele vai lá no manicômio. Ele vai lá onde que precisa for, na balada. Ele vai aonde que precisa for. E vai lá, resgata com um braço forte quem ele precisa ser liberto. Você crê nisso nessa noite? Eu preciso perguntar. Eu vou perguntar de novo. Você crê nisso nessa noite? Agora não precisa responder. Eu vou perguntar. Você tem orado para isso? Diminuiu. É normal. Está tranquilo. Você tem orado para ver a libertação de um familiar seu? Porque se ele for embora hoje, você vai poder falar, eu fiz de tudo. Aí aperta um pouquinho, né, pastor? Aí é demais, né? Meu amado irmão, pague o preço que precisar for. Ore, busque, fala, Deus, eu não consigo, Deus. O que Deus mais Ele ama é a sinceridade, não é a hipocrisia. É dizer para Deus, Deus, eu não consigo, eu estou tentando, Deus, mas eu não consigo, mas o Senhor pode. Eis-me aqui. E Deus, Ele vai lá e faz, em nome de Jesus. O que esse homem gadareno fez? Eu não tenho aqui como eu falar, ensinar, olha, o gadareno fez isso, não. Foi Deus. Quando Deus tem um plano na vida de um homem, quando Deus tem um plano na vida da mulher, Deus ele vai de encontro à vida dessa pessoa. Agora, lógico que intensifica a oração de um pai, a oração de uma mãe, a oração incessante, porque há portas na nossa vida que só vão ser abertas por meio da insistência. Continue crendo. Eu não estou vendo mudança, continua crendo. Eu não estou vendo, eu não estou sentindo, continua crendo. Eu não estou vendo absolutamente nada. Está piorando, pastor? Continua crendo. Porque agorinha mesmo o milagre vai chegar em nome de Jesus. Pastor, está difícil. Então Deus não vai entrar no negócio. Pastor, está impossível. Aí Deus entra no negócio. Porque aí provamos para Deus que é só Ele, e é Ele mesmo na nossa vida. Quem crê nesse Deus maravilhoso? Ele está aqui nessa noite, Ele quer ancorar no lago do seu coração. Ele quer ancorar na sua alma nessa noite e dizer que tem jeito em nome de Jesus. E se você crê, se agasalhe dessa palavra, creia nessa palavra e vença para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos ficar sobre nossos pés em nome de Jesus. Você